Bem-vindos ao canal do Trouxa. Hoje eu tô testando a iluminação nova desse canal. Olha que legal, gente. Microfoninho novo aqui também. Muito obrigado, Jade. Muito obrigado, Gui, né, por investirem aí nesse canal. E é o seguinte, gente. Homens estão fazendo cada vez menos sexo. Meu nome é Michael Fell, eu sou o autor do livro Manual do Trouxa. Olha no banner desse canal, você tem aqui o link para o meu curso e tem o link para o meu livro. E diferente do que vocês, do que muita gente acha, o motivo de pessoas estarem fazendo sexo cada vez menos, pessoas, não só homens, tá? Não é porque os Chads, estão roubando todas as mulheres disponíveis. Eu vou deixar, os estudos que eu vou mencionar aqui nesse vídeo e dar uma reflexão para vocês, que é o seguinte, ó. Fizeram algumas análises, algumas pesquisas aí sobre a quantidade de pessoas virgens e a idade que as pessoas estão perdendo a virgindade. E descobriu-se o seguinte, que as pessoas estão perdendo a virgindade cada vez mais tarde, né? E muitas pessoas olham, às vezes, só a pontinha do iceberg e já inferem um monte de coisa. Ah, tá vendo? É porque as mulheres estão cada vez mais exigentes. É porque a Black Pill é real e um monte de besteira aí que você vê na internet. O que está acontecendo na verdade? Ó? São múltiplos os fatores, tá? Então, primeira parte vai ser uma reflexão lógica, depois eu vou dar alguns dados aqui para vocês. Ó. Seguinte, o que eu falo nesse canal não é a minha opinião, tá? É uma reflexão sempre em cima de um fenômeno. Tudo que eu falo, em vídeo, tudo que eu escrevo pode estar errado. A busca pela verdade, no entanto, ela é sincera. Qual que é a verdade por trás desse fenômeno? As pessoas estão demorando, para fazer mais sexo, ou às vezes até para perder a virgindade, porque elas estão demorando mais para se casar. Esse é um dos fatores mencionados, tá? Então, assim, às vezes não é tão intuitivo, mas pessoas casadas têm mais frequência sexual do que pessoas solteiras, no bruto. Tá? Isso é um dos dados que está numa das pesquisas aqui. Um dos motivos, gente, acredite ou não, é porque as pessoas estão com medo de se expor a doenças. Então, assim, a gente teve esse período aí de pandemia, e tudo mais, e assim, para você encontrar um parceiro, você precisa de um nível mínimo, de socialização. Mesmo que você conheça a pessoa na internet, você vai precisar se expor ali para conhecer ela pessoalmente uma hora, A gente está falando de interação real. Então, isso é um dos motivos também, as pessoas estão se expondo menos, tá? Você tem um medo maior também de doenças sexualmente transmissíveis. Então, a última pesquisa que saiu esse ano, inclusive, ela mostrava isso também, gente, que as pessoas estão tendo conhecimento disso e ficando mais receosas. Também é uma coisa que não é tão intuitiva pra gente, Porque assim, pensando com a cabeça masculina, o homem costuma ser mais relapso em relação à saúde dele, Tem cara que trata o próprio corpo igual o carro, Você só leva no mecânico quando sai um barulho esquisito aqui, alguma coisa para de funcionar, cai alguma peça, Aí você vai levar o carro no mecânico, Então, o que está acontecendo, gente? Um outro aspecto é, a gente tá numa geração aí de homens, que os caras estão com muito medo de cancelamento, de ser acusado de qualquer coisa, A gente tem esse fenômeno que ele é mais recente, então às vezes o cara fica com medo de se expor, de falar com alguma mulher ali também, As pessoas estão muito caseiras, ou seja, para você ter uma frequência maior de atividade sexual na sua vida, De novo, tô falando da pontinha do iceberg ainda. Você precisa ter um nível mínimo de interação social. Então, primeiro que o cara quase nunca sai, e quando sai, dificilmente ele vai abordar uma mulher e vai conversar com ela. Então, isso obviamente reduz a quantidade de interações sexuais. Você ainda tem ali uma porcentagem que é porque por motivos religiosos também não se envolve sexualmente. E agora é a reflexão desse vídeo aqui que vai ser extremamente útil para você, que eu quero que você pense, ó. A dinâmica de seleção de parceiro, eu estou escolhendo minhas palavras com cuidado nesse vídeo porque é muito difícil monetizar vídeo que a gente fala esse tipo de assunto,
Então, a dinâmica de seleção de parceiros, ela funciona da seguinte maneira, tá? Você tem uma hierarquia de necessidades básicas que você tem que cumprir algumas ali, né? Ou seja, você tem que investir um mínimo de recursos para sua saúde, ser exposta na sua aparência física. Então a pessoa vai bater o olho em você, vai ver alguns indicadores de saúde, tá? Qualidade da sua pele, do seu cabelo, dentes mais brancos, né? Você tem uma postura mais ereta, não tá assim tudo torto, né? Então você tem essa primeira impressão que as pessoas causam, e a cabeça de homem e de mulher nesse tipo de seleção é diferente, tá? As características que mulheres e que homens mais valorizam aí são distintas, porque o nosso ancestral comum passou por desafios distintos. Então, assim, o pior cenário possível para o homem é diferente do pior cenário possível para a mulher. Então, isso envolve gravidez, você ter certeza de paternidade ou não. E o interesse de todo organismo vivo, gente, é a continuidade genética, ou seja, é que aquele organismo faça cópia dos próprios genes. Então, o que acontece? As mulheres ao longo da história, e eu estou falando assim, do nosso ancestral comum, gente. Se você pegar que estima-se aí que a gente começou, né, Homo sapiens, ele desenvolver a fala, talvez aí, sei lá, há 200 mil anos atrás, alguma coisa assim, eu não me recordo do número, mas que o nosso ancestral comum aí, tá, há milhões de anos atrás, a gente já se comunicava, né, antes de ter a linguagem verbal mesmo. Então a gente tem outras ferramentas que mostram, né, nossa intenção. A gente tem outras maneiras de identificar o status da pessoa dentro da hierarquia social. Nosso corpo ele tem, né, um leque aí de mecanismos para você identificar tanto a intenção da pessoa, esse cara quer me comer, essa mina tá querendo, né, interagir comigo. E a gente tem um nível aí, até inconsciente, a gente não percebe, de identificar cheiro, identificar alguns padrões ali. Então, às vezes o santo bate ali com a pessoa, sabe? O cheiro te dá um... E são indicadores que a combinação genética sua e daquela pessoa, né, resultaria num organismo vivo melhor adaptado, né? Então... Ah, pronto. Quase me sabotei aqui. Então, isso acontece, gente, ó. Pensa que são mecanismos involuntários, então você não escolhe suas preferências, tá? Você só manifesta elas, isso é de extrema importância que você entenda. E os desafios que homens e mulheres, que o macho e fêmea passaram, foram diferentes. Então, se você analisa a cabeça da fêmea, né, com a visão do macho, a cabeça do macho, né, o comportamento do macho com uma cabeça de fêmea, provavelmente você vai fazer uma análise corrompida aí. Uma vez que você entenda isso, os homens estão cada vez, né, com menos atributos que o outro lado ali, né, que o lado feminino deseja. Por quê? Porque às vezes o cara tá ficando muito em casa, ele não é independente, ele não tem características de liderança, ele não tem recursos, porque para a fêmea, né, o que interessa a médio e longo prazo, né, é que o macho esteja apto a cuidar dela e cuidar dos filhotes, ou dos filhos, né? Ou seja, o cara vai ter que ter engenhosidade, né? Que é a capacidade de adaptação a uma mudança no meio. Então você não pode ser um cara mimado, acomodado. Não adianta só você ter grana, você ser um herdeiro. Seu pai é milionário, você herdou uma fortuna, mas você é um cara mimado que se perder todo o seu dinheiro, você jamais conseguiria recuperar. Então isso é notado, né, no comportamento dos homens. Agora, se você é um cara que começou de baixo, mas você sobe, a mulher vê potencial em você, isso é uma das coisas que gera atração. Os atributos físicos aí, né, de simetria, de altura, tal, de você ter um percentual de gordura mais baixo, aquela silhueta de torso em V, também continuam sendo importantes, né? Só que a gente vai ter uma distinção de espécies de torneio, espécies de vínculo parental, que ela acontece por causa da escassez, então eu falei disso em alguns outros vídeos dessa mesma playlist, tá? Então isso vai influenciar bastante, gente, é um conjunto todo aí. E os caras, né, eles estão cada vez mais viciados em estímulos fáceis, então conteúdo de vídeo adulto, entra no Instagram, é muita, né, informação ali que vai dessensibilizando o cara, né, quando ele está ali interagindo com uma mulher real. Então isso tudo, né,
acaba sabotando o cara aí e dificultando uma coisa que a gente é biologicamente programado para fazer, que é interagir com a pessoa ali do outro sexo, né, gerar atração na pessoa e, né, criar um outro organismo vivo. Lembra, gente, que a natureza ela funciona como um mecanismo de equilíbrio, ou seja, não é nem todo mundo querendo ter filho e procriar e também não é nem todo mundo não querendo isso. Então, isso vai ter uma homeostase, né, natural aí. Então, o que você que está tendo dificuldade aí nesse aspecto pode fazer objetivamente? Olha o estudo que eu coloquei, já está tudo mastigadinho, é uma meta-análise, você vai ver um monte de referência científica. Aí você vai pegar aquela pirâmide da hierarquia social ali e vai objetificar o abstrato, é você colocar no papel, olha, eu quero isso para minha vida, para eu conseguir isso eu vou precisar me desenvolver, eu vou precisar entender, né? É como se fosse marketing, né? Você buscar a melhor maneira para oferecer um produto e serviço para um público específico. Então, isso você pode aplicar para todas as áreas da sua vida. Uma análise que você pode fazer se chama análise SWOT, que é as suas forças, as suas fraquezas, as ameaças e as oportunidades do meio ali, tá? Então, se você realmente quer se desenvolver, você vai ter que entender, pô, eu preciso de mais grana, eu preciso melhorar a minha saúde, né? Então você vai poder buscar profissionais da área, se você puder. Ah, eu não tenho grana para ter um personal, um nutricionista, uma consultoria financeira, um advogado para me ajudar, um contador para me ajudar nas escolhas profissionais aí, né? Você vai precisar de grana para poder pagar um profissional desse. Então você já sabe que a primeira coisa que você tem que ter, na verdade, não é a primeira, porque se minha cabeça não estiver boa e eu não estiver completamente saudável, como é que eu vou ter energia para me desenvolver? Então você começa focando no seu psicológico, na sua saúde. Então isso tem que ser prioridade, gente, tá? Tá lá na base dessa evolução. E aí depois disso, você começa a se desenvolver. Então usa o estudo que eu deixei aqui na descrição desse vídeo como um guia, tá? Se você não consegue fazer isso sozinho, você tem meu livro que pode te ajudar a dar uma direção aí na sua vida, tá? Principalmente na questão de interpretar as coisas. E se você quiser ser meu aluno de desenvolvimento pessoal, trabalhar diretamente comigo, olha no banner do canal, né, meu curso ali. Vou deixar o link aqui também, né? No chat aqui também você consegue. E assim, gente, eu facilitei ao máximo o acesso a isso porque eu sei que o negócio funciona, entendeu? A primeira turma aí que está comigo desde do ano passado, né? O pessoal conseguiu sair daquela zona ali de estagnação e estão se desenvolvendo. E ó, desenvolvimento pessoal é um projeto de vida. Você não vai fazer um curso, ler um livro, ver um vídeo e todos os meus problemas foram desenvolvidos. Não, gente. Então, vou te contar uma história rapidinha aqui nesse último minuto, né? Era uma vez um cara, né, que quando ele era criança, o pai dele incentivou muito ele a ser jogador de futebol. Então o menininho franzininho foi lá, começou a jogar futebol, né? Aí ele viu que ele tinha uma facilidade, porque ele gostava de fazer aquilo, mas não tinha, né? Não era bom o suficiente para ser jogador de futebol. Eita, o moleque parou com seus... Ele jogou futebol dos 5 aos 13 anos e não se desenvolveu, não conseguiu virar jogador. Depois disso, né, esse moleque começou a sentir vontade aí de virar um rockstar, né? Então falou, vou ter uma banda um dia, né? Mas estava muito longe esse sonho. Aí essa criança começou a entrar em várias coisas aí. Então foi para fazer curso de eletrotécnica, não deu certo. Foi tentar aprender mecânica de auto, não deu certo. Não conseguiu se desenvolver nisso também, fracassou de novo. Essa criança eventualmente começou a trabalhar com música, fez uma banda, começou a ter um certo destaque, né? Então já não era mais uma criança, já era um jovem aí, né? Tava aí com seus 19 anos para 20, começou a ter um certo sucesso, gravou 2 CDs, não era bom o suficiente, fracassou de novo. Eventualmente essa criança se descobriu dando aula de inglês, né? Começou a dar aula, viu que gostava daquilo, começou a se desenvolver um pouquinho nessa área aí, arrumou um emprego básico ali numa escola, depois virou coordenador, né? Eventualmente essa criança foi lá fazer faculdade e tal, e se sentiu estagnado na vida. Teve um momento da vida que essa criança aí pensou, já tenho tudo que eu quero, né? Essa criança, né, já era um homem aí. Então tava lá, né, com seus 30 e poucos anos, levou um pé na bunda de um relacionamento aí de quase 8 anos, ficou sem chão, né? E começou a ter vários problemas na família, teve familiar ali que estava com câncer, teve problema ali de depressão.
e essa pessoa quase acabou com a própria existência. Fez um pouquinho de terapia, começou a estudar filosofia na faculdade, voltou a retomar os estudos. Eventualmente essa pessoa, com 33 anos, ironicamente, essa idade é engraçada, né? Ela começou a se desenvolver de novo. Essa pessoa está aqui, ó, falando com você. Então, assim, a vida vai te derrubar várias vezes, cara. Mas se você estudar, se tiver com a cabeça boa, você tem o principal que você precisa para se desenvolver. Então, se você puder, sai do YouTube e vai conhecer o mundo real, entendeu? Vai viajar, vai conhecer gente, né? Ah, você não tem grana, vai fazer trabalho voluntário, né? Com o seu tempo, vai fazer várias coisas diferentes até você se descobrir, entendeu? Eu sou um colecionador de fracassos, né? Eu sei disso. Mas eventualmente tudo isso que eu fui fracassando na minha vida me ensinou que se você estiver vivo, né, a gente é um organismo aberto à mudança. Então há a possibilidade de você subir, de você evoluir, né? E essa dor que às vezes você sente aí de querer ter alguém na sua vida, de ficar com raiva, de parece que pessoas têm tanto e você não tem nada, né? Isso dói muito. Isso tá lá no âmago, porque você é um organismo vivo e é a mesma coisa de você ficar bravo porque você sente fome. Só que para você conseguir comida, você tem que ter uma maneira de trocar com alguém que está fornecendo aquela comida, ou está no ambiente que tem abundância. Então, se você não está no ambiente de abundância, está no ambiente de escassez, cabe a você começar a se desenvolver para você ser uma pessoa escassa que vai ter acesso a esses recursos que você tanto quer. Tá difícil sozinho? Se eu puder te ajudar, tá sendo um prazer trabalhar com desenvolvimento de pessoas, né? Seja meu aluno, ó, tem o link aqui embaixo, vai ser um prazer trabalhar com você. Você vai ver como desenvolver carisma, como desenvolver uma rotina diária que vai realmente, né, uma rotina diária que vai realmente te ajudar aí no seu desenvolvimento pessoal. O que eu puder fazer para te ajudar é um prazer. Beijo do trouxa.